Olá, vamos falar agora de algumas das principais doenças na cultura do trigo. Esta apresentação é destinada para agrônomos, técnicos e estudantes de agronomia interessados em saber um pouco mais da fitopatologia associada à cultura do trigo. A ocorrência de doenças é um dos principais fatores limitantes à produção de trigo. Elas variam muito de acordo com as condições climáticas e podem atacar todos os órgãos da planta. Vamos tratar de algumas destas então. Ao final de cada doença, haverá algumas sugestões do nosso consultor referentes ao manejo destas. Iniciando então pela doença mais importante do sistema radicular, o mal do pé, o patógeno apresenta a capacidade de sobrevivência em tecidos radiculares infectados, e essa é uma doença associada quase que exclusivamente à monocultura, ou seja, o plantio de trigo em safras sequenciais, no caso sendo um potencial fonte de inóculo para a sobrevivência do patógeno, já que ela é hospedeira do trigo, cevada e o centeio também. Em relação aos sintomas, eles caracterizam geralmente por apresentarem reboleiras manifestando-se no período do espegamento, e a doença pode ser percebida ao arrancarmos as plantas e percebermos um sistema radicular bastante frágil com aspecto negro, em que diversas partes da raiz se destacam com facilidade. No caso, a medida de controle recomendada pelo nosso técnico mais recomendada seria a rotação de culturas com espécies não suscetíveis de inverno, como aveia, canola e ervilhaca. Os cereais de inverno citados anteriormente, o próprio trigo, a cevada e o centeio, são suscetíveis à doença. Partindo para as doenças foliares, iniciando pelo ídio, esta é uma das primeiras doenças a surgir na lavoura. O patógeno apresenta a capacidade de sobreviver em plantas voluntárias, e a doença pode ser facilmente detectada pela presença de um micélio esbranquiçado sobre as folhas. Como é representado nas figuras, a presença do micélio esbranquiçado é um índice de fácil reconhecimento na lavoura. Algumas medidas de controle recomendadas seriam o uso de cultivares resistentes, tratamento de sementes com fungicidas e pulverização com fungicidas sistêmicos. A ferrugem da folha, então, é a doença mais comum da cultura. O patógeno apresenta a capacidade de sobreviver em plantas voluntárias, e a doença caracteriza-se pela presença de pústulas alaranjadas, que é típica da estrutura do patógeno, sendo facilmente reconhecida na lavoura. As fotos, então, ilustrando o sintoma da doença, as pústulas sobre as folhas alaranjadas. Como medidas de controle recomendadas, nós teríamos, então, o uso de cultivares resistentes, a eliminação de plantas voluntárias e a aplicação de fungicidas através da mistura dos grupos químicos triazol com estrubirulina. A mancha amarela é a mancha foliar mais frequente da cultura. É uma doença associada ao plantio direto, e o patógeno apresenta a capacidade de sobreviver em sementes e principalmente em restos culturais. Como sintomas típicos, a doença em estágio um pouco mais avançado caracteriza-se pelas bordas amarelas e o centro marrom claro, sendo que ela em fase inicial apresenta uma clorose na folha, vindo então as patógenos se desenvolver e apresentar o sintoma característico da doença. Como medida de controle, podemos citar a rotação de culturas com aveia, nabo ou canola, o tratamento de sementes com fungicidas e a aplicação foliar de fungicidas. Partindo então para as doenças da espiga, onde temos a giberela, o seu sintoma característico é a presença do micélio rosado nas espiguetas. O patógeno apresenta a capacidade de sobreviver em restos culturais, e uma das características que são favoráveis ao surgimento da doença são períodos prolongados de chuva, que no caso então irão favorecer a manifestação do patógeno e a sua infecção nas espiguetas. Os sintomas então característicos seriam então a presença da coloração arrosada ou alaranjada sobre as espiguetas,
e um secamento destas também. Algumas medidas de controle então seria o uso de cultivares com tolerância, aplicação de fungicidas, sendo que alguns apresentam uma melhor eficácia, como os que contêm tebuconazol e meticonazol, e o monitoramento de previsão de risco no caso a ocorrência de chuvas. Vale lembrar que o controle com fungicidas pode ter uma eficácia baixa devido ao sítio da infecção ser no interior das espiguetas, e a doença caracteriza pela presença de micotoxinas que deixam nos grãos, podendo estes ser tóxicos ao homem e aos animais, sendo uma doença bastante significativa neste quesito. Outra doença característica das espigas e com maior potencial de danos em comparação à giberela é a brusônia, que no caso então o patógeno apresenta capacidade de sobreviver em hospedeiros secundários e restos culturais, e como sintoma característico é a descoloração das espiguetas acima do ponto de infecção. No caso então os sintomas tão característicos, a secagem das espiguetas sendo facilmente reconhecido na lavoura. Em relação à medida de controle recomendada pelo nosso técnico, seria o uso então de medidas integradas, através do tratamento de sementes, o plantio de cultivares de diferentes ciclos e a aplicação de fungicidas. Muito obrigado.